E aí, galerinha? Hoje a gente vai lutar contra o lado negro da força. Vamos lutar contra o aborto. Se já gostou do tempo, clica aí no gostei. Voltou. Fala aí, galera que tá ligada aqui na Cast TV. Hoje vamos falar sobre um tema polêmico, mas necessário. Hoje vamos falar sobre o aborto. E hoje eu não vou falar sozinho. Hoje eu vou falar com uma amiga minha que é bióloga. E eu chamo a Simone. Por que surgiu a necessidade de gravarmos esse vídeo? Ultimamente a gente tem visto tantos políticos como pessoas, e até no Facebook, pessoas colocando a favor do aborto. A mulher tem direito do seu corpo, o feto não é nada do corpo dela, ela decide. Mas hoje viemos aqui defender a vida como católicos, cristãos e seres humanos de bem e de boa vontade. Temos que valorizar a vida. Então, hoje nós vamos falar não só do lado católico, religioso, mas sim do lado, também do lado constitucional e do lado biológico. Então... Muito bem, Matheus. É importante você falar dessas três questões, né? E na verdade a gente pode juntar isso tudo que você falou, de questão do lado humano, questão do lado biológico, né? Os dilemas morais, religiosos, isso tudo a gente chama de bioética. Para quem nunca ouviu falar. Bioética, aparece aquele símbolo. Então, a bioética, né, é o que regula os temas, né, onde a população precisa se decidir, escolher, e o aborto é uma das questões mais polêmicas nesse tema de bioética que nós vivemos. Que eu acredito que não devia nem entrar nessa questão. Sim, mas nós entramos, né, que a gente vai daqui a pouco falar por que o ser humano se encontra numa posição de ainda ter dúvidas sobre a questão do feto ser uma vida ou não. Vamos começar pelo lado leve, vamos começar pelo lado religioso, que é mais fácil. A Igreja Católica é terminantemente contra. Não existe uma posição. A moça acabou sendo estuprada, foi uma fatalidade e um erro de um cara que cometeu o estupro. Mas o cara cometeu, o cara cometeu o estupro, infelizmente cometeu. Mas quem tem que ser punido é o homem, não a criança que foi consequência daquele ato. A criança não tem culpa nenhuma, ela não pediu para nascer. Então, como diz na palavra em Isaías, fala: Eu, Senhor teu Deus, te conheço desde o ventre da tua mãe. Eu te formei e você é consagrado a mim. Então ele fala isso, fala mais ou menos isso. Ou seja, quando uma pessoa, um feto está na barriga de uma mulher, no útero de uma mulher, Deus já planejou aquela criança. Já tem a alma formada desde o momento da fecundação daquela criança. Então, não tem o que se fazer. Ela é viva. A pessoa pode escolher criar ou não aquela criança. Aí já é um outro assunto, mas a vida da criança tem que ser respeitada. E a igreja, a gente sabe que ela apoia totalmente que a mãe, nesses casos de gravidez indesejada, como por exemplo no estupro, ela dê essa criança para adoção. E os dados da adoção no Brasil, que são bem parecidos com os dados do mundo, eles contrariam a opinião prévia de muita gente. A gente sabe pelo Cadastro Nacional de Adoção, de dados de 2013, que para cada criança que existe disponível para adoção, existem 6 pessoas, a grande maioria são de famílias, de casais, aptas, que já passaram por todas as avaliações para adotar essa criança. Então, essa questão de que deixar uma criança para adoção é aumentar as chances dessa criança ficar abandonada é uma falácia, porque existe, na verdade, uma grande fila, uma grande disputa por crianças para serem adotadas no Brasil.
E isso reflete o que acontece no mundo. Nos países desenvolvidos, a fila é ainda maior. Tanto que muitos vêm buscar crianças em países E tanto pobres. que as pessoas falam assim, usam outro argumento que falam, mas as pessoas só vão adotar crianças que são branquinhas, de cabelo louro e olhos azuis. Isso é uma grande mentira e preconceito da própria pessoa que está falando isso. Por quê? As pessoas que vão adotar, elas vão sem nenhuma expectativa da criança que ela quer, daquela que ela quer adotar. Ela vai, sente o amor por aquela criança e fala, a gente quer cuidar daquela criança, não importa se é negra, se é branco, se é índio, se é amarelo, se é azul, não importa. A criança, azul morreu, mas ele vai na criança que o amor deles tocou, que ela se sentiu acolhida. E os dados do cadastro, desse cadastro nacional, eles falam também que não existe esse preconceito na prática. Sim. Cor, né, raça de criança, né, etnia. Então, isso é o primeiro ponto que as pessoas que são a favor do aborto precisam revisar, né, que é um ponto importante. A mulher estuprada, ela pode escolher ter essa criança, né, o Estado pode dar todo o suporte, dar o apoio a essa mulher vítima de crime para que ela tenha essa criança e possa deixá-la para adoção. Isso aí. É uma saída mais humana bioeticamente. Bom, então agora falando sobre aqueles que falam que mas a mulher, se você não permitir o aborto, ela vai fazer o aborto numa clínica clandestina ou ela vai tomar remédios abortivos. Bom, com relação ao aborto clandestino, no Brasil existe muita desinformação a respeito disso. A maioria dos abortistas vai dizer que a mulher vai chegar lá na clínica e ela vai morrer, né, na clínica clandestina, e se a gente fizer pelo SUS, ela vai sobreviver porque o SUS é muito bom, né? Aí só lembrando assim dessa questão do SUS, né? Bom, a gente já sabe que o SUS atende todo mundo, né? Se você tiver que fazer uma cirurgia cardíaca, amanhã mesmo você está operado, né? Agora imagine se tiver que fazer um aborto. Se o aborto permitido só até a 12ª semana de gestação, normalmente a mulher, né, que não tem tanta informação, ela só descobre que está grávida lá quando ela já está com uns 2 meses, né, por aí. E aí ela só tem um mês, que 12 semanas são 3 meses, né, então ela só tem mais ou menos um mês para enfrentar toda a burocracia do SUS, que, é tranquilo, né? A fila de espera que ela vai encontrar de outras mulheres querendo abortar, né? E aí, será que quando ela conseguir autorização, ela ainda vai estar com 3 meses de gestação? E o que essa mulher vai fazer se ela já tiver passado? Ela vai continuar procurando a clínica clandestina de qualquer jeito. Então, tá complicado. O próprio SUS se acaba. Então, o próprio SUS não tem moral para querer legalizar o aborto. Ele precisa antes, se ele quer legalizar esse tipo de prática, que é uma cirurgia, que a gente não é a favor, mas vamos na hipótese dos abortistas. Eles querem legalizar isso, que é uma cirurgia que tem riscos e que tem custos, que nós, que somos contribuintes, né, pagamos nosso imposto de renda caríssimo, que não somos a favor, mas o nosso dinheiro vai pagar pela morte, né, desses bebês, querendo a gente ou não, se ele for liberado, o aborto. Além disso, né, o SUS precisa ainda se atualizar, ser reformulado, se é que ele quer realmente dar uma cirurgia de aborto segura, se o aborto for liberado. Já que estamos falando do Sistema Único de Saúde e tudo dessa política, eu vou pegar agora um político, não vou dizer o nome, mas quem sabe, se a cara por ser já sabe quem é, que vem e fala em um dos seus discursos que todo mundo que é a favor do aborto não é contra a vida. Aí, não, pera, vamos lá. Você tem a Simone está grávida. Ela tem possibilidade de ser grávida. Eu não, eu tô gordo. Mas ela está grávida. Ela vai lá, quer abortar. Ela quer ter o direito do corpo dela. Mas o corpo do bebê que está dentro do corpo dela não é dela. Exatamente. Existem muitos que dizem que, não, o bebê, ele é diferente da mãe, porque o bebê, ele não vive sem a mãe.
Então a mãe tem que decidir sobre ele, já que sem a mãe, né, fora do útero, ele não tem independência ainda. Ou então independente, legal. Então beleza. Então aquele paciente que está lá na UTI, que precisa de respirador artificial, que se você desligar ele morre, ele também não tem o próprio corpo dele. Isso quer dizer que se o parente quiser desligar o respirador artificial, que é outra pessoa decidindo sobre o corpo dele, tá legal, porque ele não consegue viver sozinho mesmo. Tá show. Faz sentido. Se for, ó, muito bom pensamento, ó. Prêmio show pra você. Então, já que estamos falando tanto de células, de entrar, sair e tal, então vamos lá, ok. Para os abortistas, para as pessoas que são a favor do aborto, quando o óvulo da mulher e o esperma se juntam e formam zigoto... Espermatozoide, falei errado. Não sou biólogo, ela é, então, ó, desconto. Forma um zigoto. Ele não é considerado um ser vivo, porque ali só tem as informações do corpo humano. Ok, então vamos lá. Mas se a bactéria, pela ciência, pela própria ciência, é considerada um ser vivo, ela só tem uma célula, por que o zigoto não pode ser considerado um ser vivo? Bom, muita gente diz que não. Sim, claro, o zigoto é um ser vivo do ponto de vista biológico, mas ele não pode ser considerado um indivíduo com direitos constitucionais. Bem, o zigoto, ele já tem em si todas as informações moleculares, né, todo o equipamento necessário para ele se desenvolver estando no útero materno. Então ele vai formar o indivíduo e também vai formar a placenta que vai nutri-lo durante o desenvolvimento. Então é o mesmo se você acha que um indivíduo que ainda não está na sua forma madura não tem direitos constitucionais, então a criança também não pode ter direitos constitucionais porque não está madura, e nem o adolescente porque também ainda não é maduro. A gente tem que respeitar todas as fases do indivíduo, e o zigoto, ou depois quando ele é uma mórula, um blastocisto, uma gástrula, que são fases embrionárias, é também uma fase do indivíduo, que todos nós temos que passar para estarmos aqui hoje. Então por que o indivíduo tem que ser respeitado? Após ele passar pelo canal vaginal, que é o nascimento, né? Aí sim ele tem direitos constitucionais. E enquanto ele não passa pelo canal vaginal, ou seja, ele não nasceu, então se você não passou por ali, você não tem direito não. Tem uma barreirinha tem ali, uma barreira ali. Com um carinho lá. Cidadão brasileiro, seu CPF, tome. Pois é. E falando ainda dessa questão da massa de células, né? Muita gente diz, mas o feto é uma massa de células. Acho que tem uma fotinha aqui do feto. Você pode colocar também, né? Bom, se você vê um feto, ele tem cabeça, braços, pernas, tronco. Ele não é uma massa de células, ele tem uma aparência totalmente humana, né? Então, a pessoa que fala isso, ela está imersa em desinformação. Massa de células é o que a gente chama de embrião, muitas vezes. Mas, então massa de células não é nada, é lixo. Bom, mas aí existe uma questão chamada evolução, né? Quando a gente estuda evolução, nós biólogos, a gente acha super importante quando um organismo unicelular lá, né, enfim, que seja um protozoário, ele se torna multicelular. Ou seja, quando ele tem mais de uma célula, formando uma massa de células, que aconteceu lá no início da evolução da vida. Então, esse sim foi muito importante. Se você matasse ele, ninguém ia estar aqui hoje. Mas lá o embrião, que é uma massa de células, esse não é importante não. É tipo os caras quando vão os caras da NASA vão para Marte e procuram um placebo, fugiu o nome, uma partezinha de célula, um que for... Uma organela, uma organela, uma bactéria, porque se achar é vida. Tem vida lá em Marte. Então por que a gente pra cá não pode ser? É muito comum, né? Não é vida não. Que o tradicional é só uma pessoa. Não valoriza até perder. Pois é. Então, tem alguns abortistas que eles ficam meio que brincando, falando que eles têm a roleta dele lá e gira. Se cair num órgão ou numa parte do corpo, é só ser humano, depois tem aquilo. Tipo,
Ombros, cabeça, joelho e pé. Vai. Ah, onde parou? Joelho. Ah, então só é ser humano se tiver joelho. Então bora lá. Então assim, isso é uma coisa, né? Tem as suas falhas, né? Muitas. Os órgãos que o pessoal escolhe mais é o cérebro, né? Porque acha que o cérebro é muito importante, porque ninguém vive sem cérebro, mas ninguém vive sem fígado também, né? E o coração, porque realmente também ninguém vive sem coração, mas também ninguém vive sem intestino. Bom, mas só falando desses órgãos, né? Um argumento muito comum é de falar que o ser humano só deve ter direitos quando ele tem uma estrutura chamada notocorda. Notocorda. Isso é bem comum. O que é a notocorda aparece lá pela 3ª semana do nosso desenvolvimento e ela vai induzir o início da formação do sistema nervoso. Sim. Tá? Os primeiros neurônios, sinapses e tal. Então ali o embrião vai começar a talvez sentir dor a partir daquilo. Então, eles querem matar, mas estão preocupados em sentir dor. Então, essas pessoas também não podem comer carne, porque também matam os animais e durante a morte eles sentem dor. Se o fato de sentir dor é o critério para você não poder matar, ele tem as suas falhas. Porque então você vai ter que aplicar para as outras formas de vida ou só para a vida humana. Então, é um critério falho, até porque não é possível precisar a partir de que momento o embrião sente dor na forma que a gente entende de dor. Sim. Certo? Que provavelmente é bem depois da notocorda. E já pegaram até uns vídeos que quando eles tentaram abortar uma criança, fizeram mal feito e o feto saiu vivo. Não, mas na verdade a maioria dos abortos, né, o feto sai vivo e ele fica por algum tempo com o coração batendo. O nosso coração... Sentindo aquela dor. Sim. Né, o coração do feto, mesmo fora do corpo da mãe, até a reserva de oxigênio que vinha da mãe faltar para ele, o coração ainda vai funcionar por alguns minutos. Ou seja, ele não morre só pelo aborto, ele morre de asfixia também. Esse é só um método, porque existem outros métodos de aborto, né? Existe um método em que partes do feto vão sendo retiradas com instrumento. Então ele enfia aquele instrumento, né, pela vagina da mãe, e aquele instrumento vai cortando, dilacerando membros, depois dilacera, separa a cabeça do tronco e esses pedaços vão sendo retirados. Isso quando o feto está muito grande, né? Então, provavelmente existe muita dor envolvida nesse processo. Então existem também aquelas pessoas que dizem que o aborto clandestino mata, né, as mulheres, como a gente já falou, mas eu vou mostrar aqui alguns dados, né? Na verdade essa informação vem da deputada Jandira Fegali, que o Matheus vai disponibilizar. Mas o DataSUS ele diz que os abortos clandestinos correspondem a 5% do total de mortes de gestantes no Brasil, né? Só que se você for ver nos países onde o aborto é legalizado, né, e as gestantes também morrem por lá e o aborto também mata, mesmo nos países onde é legalizado e o sistema de saúde é bom, e a frequência de mortes causadas por aborto do total de mortes de gestantes é similar. Então não existem dados no Brasil respaldando essa informação de que o aborto clandestino mata mais do que o aborto legalizado. Por quê? Aquilo ali é uma agressão ao próprio corpo da mulher, porque a mulher não está preparada para aquilo. O corpo da mulher foi feito para dar luz. Se arrancar um bebê no momento de gestação dele, é uma agressão bruta ao corpo da mulher. Principalmente quando a placenta está formada, que é o projeto do Senado, que é aprovar o aborto com 12 semanas. Nesse momento a placenta está totalmente formada e quando você já tem a placenta, ela é um órgão que ela é formada parte da mãe e parte do feto. Então quando você arranca a placenta, você também está arrancando um pedaço da mãe, que pode ter uma hemorragia muito séria e é muito arriscado. Então, o que acontece? As pessoas que são a favor do aborto, essas santas pessoas, amadas de Deus, bem intencionadas, muitas delas são, que é muito mais por falta de informação do que... Sim, que eu ia até falar era que o ideal é que uma pessoa que vai decidir a favor do aborto, ou seja, vai decidir pela morte do indivíduo, ela tinha que estudar embriologia para saber sobre quem ela está decidindo, né? Sobre que não é a vida dela, mas ok, beleza. Então, assim, as pessoas falam assim, por má formação, é melhor
É melhor matar aquela criança do que deixá-la viver sofrendo na cadeira de rodas, sem braço, sem perna, tal coisa. A Paralimpíada está aí para mostrar que as pessoas estão muito, mas muito erradas. Porque quando apareceu só a abertura da Paralimpíada, todo mundo viu cada uma delas lá. Isso aí, estamos todo mundo junto. Brasil. Tá todo mundo lá. Mas quando é em relação a afeto, tem mais formação, é melhor não. Isso daí é a maior bobeira do mundo. E ó, tem bióloga aqui para explicar. Então, pois é, nem tem tanta questão biológica, é só constatar que o atleta paralímpico, ele muitas vezes serve de motivação pra gente que não tem uma formação nenhuma, pela determinação. E eles, né, e você analisando o desempenho mesmo atlético, do atleta paralímpico que nasceu deficiente, versus o atleta que ficou deficiente, que nasceu normal, mas ficou deficiente. Eles têm desempenhos semelhantes, eles concorrem juntos nas categorias. Ou seja, nascer deficiente, né, não impede nada de você ficar no mesmo patamar de uma pessoa que nasceu sem nenhuma deficiência. E muitas vezes a pessoa que adquire deficiência depois, por acidente ou o que for, fica até mais forte do que ela era antes. Fica mais forte, né? E se espelha muito nessas pessoas que já nasceram assim. Então agora, com vocês, o melhor argumento do mundo. Esse é uma pérola. Esse é uma pérola. É contra o aborto? Não aborte. Deixa a gente abortar. Justo, não é? Me dá isso aqui. Tá bom. Então, você é contra o roubo? sou, mas quem quiser roubar, rouba. Eu quero roubar, tá? Tchau. It's been a long day without you, my friend. A gente está só zoando, né? Mas esse argumento existe de verdade, né? A gente só mostrou a falha dele, que é bem evidente. A outra questão que respalda, né, a posição contra é da saúde da mulher. Que a pessoa fala, ela tem que abortar, senão ela vai ficar deprimida, vai querer se matar se ela não abortar. Bom, aí mais uma vez a ciência mostra o contrário. Estudos psicológicos das mulheres que abortaram, mesmo as que não tinham nenhuma religião, mostram que a taxa de suicídios das mulheres que abortam é bem mais alta do que a taxa da população geral. Ou seja, parece que a questão de você decidir pela morte do feto é pior do que assumir as consequências de se criar uma criança. Agora, desculpa, eu faço as palavras do Padre Paulo Ricardo minhas. Abortou. Ela está se sentindo culpada. Tem que se sentir culpada mesmo, matou o próprio filho. Então, mas a gente tem que acolher com misericórdia. A gente acolhe com misericórdia. Deus ama essa pessoa. E a gente também, porque ela está arrependida. Se o arrependimento for sincero, se o arrependimento for sincero, é melhor ela se arrepender do que ela fazer mais 3 abortos. Isso. Se ela tiver se arrependida totalmente de tudo que ela fez, vai se confessar, vai ser uma bela confissão, e Deus ama ela da mesma maneira. Então, assim, e vai ser um testemunho muito mais forte, muito mais impactante pra gente se espelhar. Nossa, ela venceu a dificuldade dela. E quantas mulheres que abortaram seus próprios bebês, e não é conto da carochinha, que eu já vi relatos de pessoas falando que abortou os bebês e quando ia dormir, ouvia o choro dos próprios bebês, ficava imaginando que idade o filho ia ter quando via outro bebê. Sempre foi assim. Então, não é a pessoa, não vai abortar, vai ficar pensando, olha, se não abortar, vai ficar pensando se o filho vai cair e machucar o joelho, mas fora isso... É porque vai contra a própria natureza, né? A capacidade inata da mulher, né, de querer ter um filho. Bom, e assim, só para fechar, né? O outro argumento é a questão social, né? Que deixar a mulher abortar é melhor se ela for pobre, porque senão essa criança vai ser criada de maneira errada e vai virar um bandido. Bom, além disso, acabar com as possibilidades de uma pessoa em baixa renda conseguir ser bem-sucedida, né? Isso também não é verdade. Por quê? Né? Dados mostram que
o aborto reduziu a criminalidade em alguns países, só que aí vieram outros problemas sociais, né, que é o que a gente vê na França, né, e problemas mais difíceis de resolver, né. Então o aborto ele apenas tampa o sol com a peneira, né. A questão social daquela mulher de baixa renda tem que ser resolvida para que ela não precise abortar. E tem uma outra coisa, quando é legalizado o aborto, a população começa a se autodestruir. Por quê? Porque ficam muitos velhos para poucos jovens. Então, os poucos jovens vão ter que sustentar todos os outros velhos. Então, assim, desculpa, mas certos velhos são chatos. Ficam ouvindo reclamar. Tu vai querer ficar numa assim, Deus que me perdoe, mas vai querer ficar numa população que é só de velho que fica olhando, vigiando você na janela? Além do pior, a questão da previdência, que os jovens que sobraram, que nasceram, vão ter que sustentar todo esse pessoal. E pra gente finalizar, a maioria dos abortos nos países onde é legalizado é feita porque a mulher não quer simplesmente assumir a responsabilidade de criar um filho. Não é por causa de estupro, não é por baixa renda, porque nos países desenvolvidos poucas mulheres têm realmente baixa renda, não é por doença, é simplesmente porque ela não achou que aquele era o momento para ela. E isso, pessoal, A Igreja Católica apresenta um grande e bonito remédio para você evitar isso. Chama-se, vamos falar juntinho? Castidade. Entendeu? Então, ó, sem ter tendo a castidade, você não fica grávida, se guarda, e aí só tem quando você tiver possibilidade. E o Mateus vai explicar também, talvez em outra parte, em outro vídeo, que castidade não é ausência de sexo, tá bom, pessoal? Então. Tem isso. Tô sabendo disso, mas já que ela jogou essa, a gente pode fazer um vídeo. É o sexo dentro do matrimônio, dentro dos desígnios de Deus. Sim. Fica a então, dica. Ficou dica de tema, então se vocês quiserem, coloquem aí no comentário. Show! E aí, galera, se vocês gostaram desse vídeo com a participação da nossa querida bióloga Simone, deixa aqui o seu gostei, show, o seu like, compartilhe para que mais pessoas vejam e entendam que o aborto é uma questão séria, que temos que ir a favor da vida. Curta a nossa página, QSCV Oficial, e também não esqueça de curtir a página dos nossos parceiros católicos. Então, é isso aí. Show!